Tá procurando itens como camisetas, moletons e outros acessórios do mundo dos animes? Então eu te apresento a loja Otaku Sensei. Lá você vai encontrar camisetas com estampas completas, moletons, almofadas, chaveiros e uma infinidade de produtos desse estilo. Tudo isso com o menor preço do mercado e com ótimas condições de envio, você só encontra na loja Otaku Sensei. Links na descrição. O capítulo 57 de Boruto se aproxima cada vez mais do seu lançamento, com isso nos trazendo mais informações sobre o decorrer da trama envolvendo o mundo ninja, trazendo consigo novas respostas sobre o Koji, Eida, Naruto, Sasuke e também o Boruto. Porém, uma das grandes questões que ainda permanece e que ainda segue sem resposta é o quanto de poderes a dupla Naruto e Sasuke perderam no processo do último combate, já que, como sabemos, Naruto perdeu a Kurama, levando consigo seus maiores poderes como Jinchuriki, como por exemplo a quantidade gigantesca de chakra, regeneração, manto de chakra e o avatar da Biju, algo que deixou o nosso antigo protagonista extremamente limitado, mas ainda assim muito forte para o padrão de um Kage atual. Porém, do outro lado, temos o Sasuke, o qual perdeu o seu Rinnegan durante o último combate, o que simplesmente levaria ele ao patamar de um ninja tecnicamente mais forte que o Naruto atualmente, visto que o Uchiha ainda manteria o seu avatar de Susanoo, enquanto seu antigo companheiro de time havia perdido o seu. Porém, a grande questão nesse vídeo aqui é: Sasuke realmente ainda terá o poder do Susanoo perfeito? Ou ele também o perdeu no meio do caminho dessa última batalha? E caso tenha ficado curioso sobre o tema e quer uma resposta sobre isso, eu te convido a assistir o vídeo de hoje até o final. E caso seja novo e tenha caído de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever para não perder mais vídeos como este. Dito isso então, bora começar o vídeo de hoje. Muito bem então pessoal, como sabemos, Naruto e Sasuke são uma dupla que sempre se mantiveram em determinado equilíbrio, onde sempre que um deles avançava um passo, o outro automaticamente se colocava em pé de igualdade, e isso sempre aconteceu desde o início do mangá. Quando Sasuke dominou o Chidori, o Naruto veio e dominou o Rasengan. Quando Sasuke conseguiu o Mangekyo, o Naruto obteve também o modo sábio. Quando Naruto recebeu o modo Kurama no meio da guerra, Sasuke também obteve o seu Mangekyo Sharingan eterno. E por fim, lá no final da guerra, quando Naruto recebeu o modo Rikudou, o Sasuke também recebeu o Rinnegan. Dessa forma, sempre seguindo uma escala evolutiva muito paralela, em que sempre que um avançava um passo, o outro automaticamente entrava em pé de igualdade com seu rival. E o caso atual após a batalha contra Ishiki Otsutsuki parece não ser muito diferente disso, pois como vimos, ambos foram nerfados após esse combate e de quebra o Naruto veio a perder o seu avatar da Kurama. E pegando a mesma lógica dos dois andarem tecnicamente lado a lado ao longo da franquia, faria total sentido que o Sasuke perdesse o Susanoo perfeito. Mas calma que ainda tem muito chão pela frente para sustentar essa teoria. Mas primeiramente devemos entender como funcionam as etapas do Susanoo na prática. O Susanoo é basicamente consistido por etapas, das quais as primeiras é onde o usuário é capaz de manifestar pequenas partes do corpo do humanoide, as quais podem ser partes individuais do Susanoo, como costelas, braços ou até mesmo o esqueleto inteiro. Esse é considerado como estágio 1 do Susanoo, visto sendo utilizado pelo Madara, Itachi e também pelo Sasuke. O segundo estágio vai um pouquinho mais além, pois nele o Susanoo é capaz de manifestar metade do corpo do humanoide, onde nessa forma ele passa a receber a sua forma original e também é capaz de receber a sua primeira arma. Essas formas foram vistas utilizadas também por Madara, Itachi e Sasuke, das quais o Madara tinha o poder para controlar 4 armas baseadas em espadas, Itachi tinha suas Magatamas e o Sasuke seu arco e flecha, sendo essa a forma original e característica de cada um dos Susanoos e considerada como o estágio 2 do humanoide. Em nota que esse mesmo estágio pode ser amplificado para receber também a sua parte de baixo, formando assim o humanoide completo com o refinamento do usuário. Essas formas foram vistas por Madara e Sasuke durante a guerra, e não existe uma explicação exata para o uso dessa forma, a não ser o fato de que Madara e Sasuke estavam utilizando o Senjutsu para manter as transformações. No caso do Madara, seria com o Senjutsu do modo sábio do Hashirama, e no caso do Sasuke, ele estaria utilizando o poder Seninka do Jugo. Porém, isso ainda pode ser apenas uma pequena coincidência, pois o Madara também utilizou essa forma durante a guerra contra os 5 Kages, lá naquela famosa cena dos clones com o Sen Susanoo. E o Sasuke também foi visto utilizando essa forma antes mesmo do Jugo conceder a ele o poder da Marca da Maldição.
Agora partindo para o terceiro estágio, essa é a forma em que o Susanoo passa da sua forma completa para a forma em que ele recebe uma armadura que cobre e protege o Susanoo. Essa é a forma que menos foi utilizada na franquia, e a mais conhecida delas é a versão utilizada pelo Itachi, que possui suas principais ferramentas baseadas na lâmina Totsuka e também no escudo Yata. Porém, tanto Madara quanto Sasuke também possuem essa versão. Sasuke nos mostrou ela no final do arco do País do Ferro contra o Kakashi, e depois no seu retorno à guerra, onde curiosamente o seu visual foi alterado dentro desse período. As ferramentas de Sasuke nessa forma são a espada do Amaterasu e também uma nova versão de escudo apresentada nesse Susanoo. Quanto a de Madara, ela é uma forma colossal de um Susanoo que veste uma espécie de capuz, sendo essa a terceira e provavelmente a forma final característica de cada usuário. E a partir daqui temos o último estágio chamado de Susanoo Perfeito, que é simplesmente dividido em duas categorias, sendo elas o Susanoo em sua forma completa e também o traje majestoso. Quanto ao traje majestoso, ele é capaz de cobrir tanto o Susanoo quanto uma biju, como foi o caso onde tanto Madara quanto Sasuke puderam realizar esse feito. Nessa forma, o Susanoo se torna um pouco mais genérico, possuindo assim duas espadas e também um par de asas, perdendo assim suas características originais conforme mostrado dentro do mangá, sendo que os usuários desse modo seriam Indra Otsutsuki, Madara, Sasuke e o Kakashi com os olhos do Obito. Como nota, tanto Shisui quanto Itachi receberam suas versões desse Susanoo feitas especialmente pelo Kishimoto para o jogo Storm 4. Porém, ainda assim, elas seguem fora do material do mangá e então não devem ser consideradas como canon, pois simplesmente não sabemos o critério para que elas venham a aparecer. Em nota especial, temos o Susanoo do Indra utilizado pelo Sasuke lá no Vale do Fim, o qual se resume apenas a um novo traje utilizado no humanoide que canaliza o poder de todas as bijus. Vimos esse traje também sendo utilizado na batalha contra o Momoshiki durante o arco do filme de Boruto. Enfim, sabendo de tudo isso, concluímos que na forma perfeita do Susanoo, todos eles perdem as suas características originais, com exceção do Susanoo do Kakashi, tornando esse Susanoo algo que remove as ferramentas características de cada usuário. Só que no caso do Sasuke, ele acaba perdendo praticamente tudo, já que ele acaba perdendo seu arco e flecha, perde também a sua espada de Amaterasu e também o escudo do lado esquerdo do manto, para que ele venha a ganhar apenas duas espadas e também um par de asas. Obviamente, o Susanoo se torna assim muito mais forte nesse modo no fim das contas, pois ele acaba servindo para transporte e também para ataques em grande escala. Porém, ele acaba perdendo em estratégias e também em ofensivas inteligentes, sendo praticamente um buff, mas que acaba servindo como um nerf também para o Sasuke em si. Em outras palavras, eu associaria esse Susanoo comparado com a transformação do Urashiki, em que ele acaba sacrificando um Rinnegan com poderes melhores apenas para ganhar mais força bruta, algo que sinceramente tira toda a complexidade da técnica e transforma o Susanoo apenas em um bonecão gigante que bate forte. E vendo por esse lado, Sasuke perder o Susanoo perfeito não seria algo necessariamente ruim, visto que ele voltaria às suas origens e com ferramentas que poderia representar uma ofensiva melhor e também mais inteligente. Agora, como essa perda aconteceria, ela seria baseada no contexto do que vimos do Susanoo perfeito ao longo da franquia. Esse contexto é baseado nos usuários da técnica, sendo eles tanto Indra quanto Sasuke, Madara e também o Kakashi, que curiosamente possuem sim algo em comum entre eles para utilizar essa transformação final, e que não, essa semelhança não seria referente ao Mangekyo Sharingan, pois o Susanoo perfeito só foi apresentado na franquia quando os usuários tiveram acesso a algum poder do Rikudou. E sim, isso é um fato irrefutável apresentado dentro do mangá, visto que o Madara jamais utilizou esse Susanoo em seu período de batalhas contra o Hashirama no mangá, pois a única coisa que vimos ele utilizando foi de fato o traje majestoso no corpo da Nove Caudas, exatamente como Sasuke também utilizou na última batalha contra o Obito. Aparentemente, conseguir cobrir uma biju com um traje majestoso parece ser o limite do poder de um usuário do Mangekyo Sharingan. Não se engane com os enchimentos do anime em que o Madara realmente aparece utilizando esse Susanoo no passado, pois no mangá, o Madara aparece apenas utilizando a segunda forma de Susanoo ao receber o Mangekyo do Izuna, enquanto na Batalha do Vale do Fim contra o Hashirama, Madara utilizou apenas a terceira forma colossal para enfrentá-lo inicialmente, seguindo assim para o traje majestoso que cobriu a Nove Caudas naquele evento, sendo esse possivelmente o limite em que o Mangekyo Sharingan poderia alcançar o Susanoo por conta própria.
Do outro lado, no futuro da história, quando Madara utilizou esse Susanoo pela primeira vez, ele apareceu na batalha contra os 5 Kages, o qual apresenta sua forma colossal inicialmente e depois entra na forma perfeita. Porém, nesse evento, o Madara possuía o Rinnegan, uma ferramenta diretamente ligada ao poder do Rikudou, o que explicaria ele utilizar o Susanoo somente nesse evento em que ele tinha o Rinnegan. E o mesmo também vale para o Sasuke, que até a luta contra o Obito, o seu limite foi apenas cobrir a Kurama com o Susanoo, enquanto depois de receber o Rinnegan, ele praticamente já apresenta a forma perfeita do Susanoo a todo momento, indicando que o fato dele ter o Rinnegan faria com que ele pudesse alcançar definitivamente essa forma. Quanto ao caso do Kakashi, ele é mais específico, mas ainda assim não fica muito longe, pois como sabemos, Obito em seu último ato contra o Madara, conseguiu puxar parte do chakra dele como o Jinchuriki do Juubi, o qual o próprio Obito conseguiu obter novamente o Shakujo dos 6 caminhos outra vez. E levando isso em consideração, ao morrer o Obito passou não somente o chakra com o seu Sharingan para o Kakashi, como também o chakra do Rikudou que ele havia roubado do Madara anteriormente, deixando assim o Kakashi com ligação com o poder do Rikudou, podendo assim utilizar essa forma do Susanoo. Quanto a isso, simplesmente não tem segredo. Quanto ao caso do Indra, ele é filho do Hagoromo e também um Otsutsuki, ou seja, ele é o que tem a ligação sanguínea mais próxima do Rikudou, o que justificaria assim ele ter acesso a esse poder. Quanto ao Sasuke do período atual, ele mantinha esse poder até os seus últimos combates, com ênfase no arco Gaiden em que sem o poder ocular do Rinnegan, ele não poderia utilizar o Susanoo, ou pelo menos não na forma perfeita como conhecemos. E ainda assim, quando ele recupera os Tomoes e também o poder do Rinnegan, o Susanoo que ele faz ainda era muito pequeno se comparado com o da guerra e o da batalha contra o Jigen. Isso é até comentado pelo Naruto de que o poder ocular dele havia diminuído. E realmente havia diminuído por conta do próprio Rinnegan estar se recuperando naquela ocasião. Enfim pessoal, o fato é que o embasamento para esse nerf realmente existe. O nerf para equilibrar tanto Naruto quanto Sasuke, os deixando sem os seus avatares gigantescos tanto da Kurama quanto do Susanoo perfeito, retirando assim o manto do Naruto através da Kurama e o Susanoo do Sasuke através do Rinnegan. Mas claro, o Sasuke ainda manteria o seu Susanoo até o estágio 3 com suas características principais, seja com o arco e flecha, a sua espada de Amaterasu ou até mesmo com o escudo, o que sinceramente é bem mais interessante, pois foi um estágio que nunca foi trabalhado dentro do mangá. Outra coisa que poderia retornar de vez e deixá-lo ainda mais interessante com esse poder, seria o Senjutsu Susanoo, que segundo Orochimaru menciona durante a última guerra, Sasuke já havia sido capaz de se adaptar ao Senninka do jugo uma vez, e por isso ele poderia utilizar o poder do Senninka outra vez no Susanoo. Ou seja, como já teorizamos aqui no canal, em um vídeo sobre os atuais poderes que o Sasuke pode receber mais pra frente, um deles seria o retorno da Marca da Maldição, o qual ele já tem uma afinidade muito grande e também uma compatibilidade comprovada, fazendo o Sasuke voltar às suas raízes de poderes e transformações, e ainda assim poder explorar muito melhor o Senjutsu Susanoo por conta própria, algo que particularmente me agrada demais. E vocês, o que acham? Acham que o Sasuke realmente perdeu o Susanoo perfeito? E se sim, acha que será melhor ver o nosso antigo antagonista voltando às suas raízes de Shinobi, lutando de forma mais inteligente e nostálgica? Particularmente, eu prefiro que sim para o contexto geral da história, algo que chama muito mais a atenção do que um bonecão gigante dando soco forte pelo mapa. Mas então pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu gostei aqui embaixo para dar aquela força aqui pro canal. E enfim, eu vou ficando por aqui, a gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!